Márcio. Tadinho, foi com um pingente no nariz ali, incomodando, né? Pois é, eu acabei de tirar desses dois, obrigado, Tata. Acabei de tirar desses dois um dos sentidos mais importantes que a gente tem, que é a visão. Bom, eu vou tirar o microfone agora. Eu queria que vocês... Dependência? Ambos estavam dependentes de mim, até certo ponto. Mas o que aconteceu ali agora? A Márcia confiou em mim. Como é que você sabe disso, Divino? Como é que é? Não, como é que você sabe que ela confiou em mim? Não. Como é que você viu? Ela sentou imediatamente. Márcio, por que você não sentou imediatamente como eu te pedi? Por desconfiança. Por desconfiança. E por que você desconfiou? Porque, como no início falou, eu não lhe conheço. Se a Enai tivesse te pedido para sentar, sentaria cegamente. Por que você sentou? Porque você não ia deixar eu cair. Joia, muito simples. Podem sentar. Pode sentar, tranquilo agora, viu? Pode levar a venda também para lá. Essa noite eu queria falar justamente sobre isso. Sobre confiança. Confiança é algo que a gente... Confiança é algo que se conquista, não é verdade? Eu não esperava, eu podia ter aqui entrado em um grande problema se a Márcia não sentasse, né? Não tinha combinado nada com ela. E eu duvidava realmente que o Márcio ou qualquer outro de vocês fosse sentar imediatamente. Talvez a minha irmã sentasse, mas nenhum de vocês sentaria. Eu não espero isso. Por quê? Porque vocês não me conhecem íntima e profundamente, assim como Márcia me conhece. O Márcio não, ele ficou até meio assim sem jeito para dizer, é porque eu não te conheço. Não, é porque eu não confio em você, de fato. Se não tivesse um banco ali, o que aconteceria? Alguém já caiu de bumbum no chão? Já bateu o cox? Já? É bom? Alguém já caiu na escada sentado? É uma coisa horrorosa, na verdade. Quando a gente não confia, a primeira coisa que a gente faz é medir as consequências, não é verdade? A gente não se joga, a gente não se lança, a gente pondera. E eu achei bacana, a Márcia não pensou. Ela simplesmente sentou. E o Márcio foi lá devagarinho. Opa, tem um banco aqui, né? Tantas vezes, infelizmente, e por razões óbvias, nós não conseguimos ter a mesma confiança em Deus. Nós não conseguimos fazer isso. E não tem jeito. A explicação é uma só. A mesma explicação que o Márcio me deu. Por que você não sentou, Márcio? Porque ele não confia em mim. Nesse ponto. E por que você não confia em mim? Porque você não me conhece profundamente. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Nós vamos ler Jeremias, um trecho do capítulo 29. Jeremias, para você entender onde é que a gente está, em termos de história bíblica, Jeremias é um chamado profeta, um profeta maior, segundo a classificação que a gente fez, mas o que importa aqui é que ele é um profeta exílico, ou seja, ele está profetizando, a profecia dele está sendo revelada durante o período chamado exílio. O exílio é a manifestação do julgamento de Deus sobre Israel por causa da infidelidade de Israel à aliança com Deus feita no Sinai, cujos termos estão lá bem descritos em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, não os termos, mas as consequências da obediência ou da desobediência à aliança estão descritas ali em Deuteronômio capítulo 28. Deus falou que chamara a Israel, isso em Êxodo capítulo 19, para
poder ser uma nação sacerdotal. Deus chamou Israel para poder fazer a intermediação, o meio de campo entre Deus e as demais nações. Israel teria que servir as demais nações, revelando-lhes a glória do Deus de Israel. Israel várias vezes quebrou essa aliança, como eu já falei aqui algumas vezes, e Deus, como previsto em Deuteronômio capítulo 28, desterrou a Israel. Pegou Israel, levantou um opressor chamado Babilônia, e esses governados pelo rei Nabucodonosor levaram Israel para a terra da Babilônia, onde eles vão permanecer por cerca de 70 anos. Isso acontece aí no século 6 a.C. E no meio desse caos todo, dessa bagunça toda, Jeremias é levantado por Deus para trazer mensagens ao povo de Israel que não são mensagens nada agradáveis. Ao contrário, existe na corte de Israel um punhado de profetas que se diziam profetas, que entretanto profetizavam de acordo com o desejo, a vontade e o agrado do rei e dos soberanos da nação. Jeremias é levantado para andar na contramão desses homens. Jeremias é chamado ainda muito novo, estima-se que Jeremias tinha 16 anos quando Deus o chamou para o ministério profético, e aí ele começa a receber revelações da parte de Jeová e começa a entregar essas revelações, essas profecias registradas aqui no texto do seu livro, e por causa disso Jeremias vai sofrer um bocado. É por isso que Jeremias escreve o livro de Lamentações. O livro, depois de Jeremias, vem Lamentações. O livro escrito por esse profeta é um livro que é uma reclamação, é um protesto formal dele contra Jeová. Ele está dizendo a Deus que ele se sente traído, que ele se sente prejudicado por ter obedecido à voz do Eterno. Ele fala assim: mas o Senhor quebrou os meus dentes, o Senhor fez os meus dentes como poeira. E de fato, Jeremias apanhou um bocado, ele foi preso, foi para o calabouço, foi injustiçado, foi perseguido. E aí ele reclama. Por quê? Porque ele trouxe palavras que os homens, os soberanos da nação de Israel não gostaram, e por causa disso ele teve que pagar um preço. No final das contas, o Jeremias estava certo, como a história mostra. No capítulo 29 de Jeremias, a família real já tinha sido deportada, os nobres já tinham sido levados para a Babilônia, o melhor de Israel já tinha sido tomado, e você vai se lembrar de que o livro de Daniel que conta, a deportação de Daniel e seus amigos. Daniel, ele é um sujeito da melhor estirpe, se é que a gente pode usar esse termo. Os nobres intelectuais foram todos levados embora em Israel e são deixados crianças e velhos sob o domínio dos babilônicos. E óbvio, poucos homens e mulheres, e a estes Deus manda o seguinte recado: são estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Ou seja, Jeremias está a mando de Deus, escrevendo uma carta de Jerusalém para aqueles que foram deportados, levados para o exílio babilônico no cativeiro. Como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Germaías, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Quem está escrevendo é o próprio Jeová. Eu deportei vocês, eu trouxe esse mal sobre vocês, de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto.
Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham, segundo o vosso desejo. Porque falsamente profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos a ti que, por favor, fale aos nossos corações nessa noite. Alcança-nos para que tenhamos em ti a nossa fé renovada, nosso vigor reanimado, para que, Senhor, possamos ser aqueles que o Senhor deseja que sejamos, para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus está dizendo uma coisa muito esquisita aqui. Israel está vivendo o pior momento da sua história. Deus está falando assim: olha, fui eu que causei. E eu causei isso não sem aviso. Eu disse a vocês que isso aconteceria. Os profetas pré-exílicos vêm com essa mensagem: arrependam-se, abandonem o pecado, por favor, tal, aquela coisa toda, mas Israel não ouve. E de repente, existe uma geração que está vivendo numa outra terra, numa realidade totalmente contrária àquela que os seus pais lhes contaram sobre as promessas de Deus no Antigo Testamento. Se você ler os primeiros 14 versículos de Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que Israel é para ser uma nação extremamente abençoada, para ser uma nação fora de série. Todo mundo gostaria de fazer parte daquela nação. E de repente tem uma nova geração no exílio que não entende o que está acontecendo. Porque quando os pais contam a história do que Deus falou, os jovens falam: mas desculpa, não tem nada a ver com aquilo que está registrado nos livros. Como assim? E Deus está falando coisas muito absurdas. Ele diz primeiro que fui eu que levei, eu desterrei vocês. E aí ele fala: olha, não se enganem, essa é uma correção que eu estou aplicando sobre vocês, que vai durar 70 anos. Então, não se deixem enganar, não permita que os falsos profetas digam coisas que agradem o coração de vocês, porque o que eu estou dizendo é o seguinte: vocês vão permanecer 70 anos aí, e durante esses 70 anos é melhor vocês construírem casas, orar a paz nessa cidade onde vocês moram, na Babilônia, ter filhos, e que os seus filhos tenham filhos. Por quê? Porque vocês não vão voltar para cá tão cedo. A minha ira foi derramada sobre vocês, vocês ainda são meu povo, mas a minha disciplina para vocês vai durar esse tempo todo. Então, a despeito do fato de que vocês deveriam estar na terra prometida e não estão mais, a despeito do fato que vocês não deveriam estar habitando e fazendo alianças com outras terras, coisas que vocês já fizeram, agora é tempo de orar pela paz na Babilônia. Olha que absurdo. Agora é tempo de orar pela prosperidade dessa terra na qual vocês estão. Agora é tempo de vocês constituírem casas, porque muitos de vocês não vão voltar. Agora é hora de vocês aumentarem o número e diminuírem. Ora, isso é uma coisa muito diferente daquilo que a gente ouve. A música do Antigo Testamento é completamente diferente. O que importa é que é a boca de Deus que está falando, e não sem razão.
Nós convivemos hoje com um cristianismo onde, muitas vezes, nós enfrentamos provas e situações difíceis e não temos base para poder suportar. São casas edificadas sobre a areia. Jesus disse, que aquele que, o homem que crê nele é como aquele que construiu a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio o tufão e a casa subsistiu. Entretanto, a casa construída sobre a areia é uma casa igual, só que é construída sobre alicerces frágeis, não subsiste a essas intempéries. Bom, ao longo de toda a história de Deus, na interação de Deus conosco, Deus nos faz passar por momentos de tribulação, de dificuldades e de provas. E o problema é que nos bons exemplos que nós temos na Bíblia, nós temos maus exemplos também, mas nos bons exemplos que nós temos na Bíblia, de homens e mulheres que passaram por tribulações, por provações, por privações, por decepções com Deus, todos esses tinham um alicerce firme. É fácil confiar, é fácil a gente se locomover, é fácil a gente caminhar pela vida quando tudo está claro, quando não tem uma venda nos seus olhos. É muito fácil. Márcio? Você anda todo dia, faz suas coisas tranquilamente, até o momento em que te colocam uma venda nos olhos e você não consegue trafegar num salão tão pequeno como esse. Quando a escuridão nos assola, quando as coisas não parecem fazer sentido, só resta uma coisa: confiar. E nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Abraão passou por um teste de fé absolutamente terrível, talvez o pior deles. Abraão esperou durante tanto tempo para que tivesse um filho, e quando finalmente Deus lhe deu esse filho, ele teve o privilégio de conviver com o moço durante alguns anos, e aí de repente Deus fala para Abraão: Abraão, chegou a hora de você ir matar o seu filho. Oferece o seu filho a mim em sacrifício. O que você acha desse negócio? A gente não se coloca, a gente conhece a história, por isso a gente não se coloca muito na pele do Abraão. Mas já pensou num negócio desse? Pegar o seu próprio filho, ou a pessoa que você mais ama na sua vida, e caminhar durante 3 dias, avistar um monte, subir sozinho, você e aquela pessoa, tendo nas suas mãos apenas 3 coisas: um monte de lenha, fogo para acender a fogueira e uma faca para enfiar no pescoço da pessoa que você mais ama. Por quê? Porque Deus mandou. Abraão não conhecia nem o nome de Deus. O nome de Deus só é revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3. A gente está falando aí de Gênesis capítulo 17, 18, enfim, bem antes disso. Abraão foi. Abraão está acostumado com o tipo de Deus que requer sacrifício humano, coisa muito comum na terra de Ur dos caldeus naquela época. Entretanto, é no meio da prova e por meio da obediência, por meio da fé, por meio da crença de que Deus poderia inclusive ressuscitar o seu filho dentre os mortos, que é uma coisa absolutamente impossível, segundo a capacidade humana, é que Abraão sobe aquele monte, Abraão deita seu filho ali e levanta o cutelo, levanta a faca para poder sacrificar o seu filho, e aos 49 do segundo tempo, Deus fala: não estenda a mão contra o menino, eu estava querendo te testar. Você não acha que é um senso de humor um tanto macabro, não? Você levar você pedir, você sendo Deus, pedir para alguém levar a coisa mais importante para acabar com a vida daquela pessoa, e de repente Deus mandar parar? Eu acho de extremo mau gosto. Mas Deus é Deus. E Ele tem propósitos que a gente não consegue imaginar.
a gente tem a necessidade de estar em controle. Nós temos a necessidade inata de controlar a nossa própria vida, de dar conta daquilo que vai nos acontecer, de evitar as escolhas mais difíceis. É normal, a gente busca aquilo que faz sentido, que não vai nos causar sofrimento, que não vai nos causar dor. Coisas que a gente pode entender e, se não, a gente pode se proteger delas. É normal, esse é um instinto humano. Entretanto, na caminhada com Deus, e isso é muito perigoso nesse nosso tempo em que Deus é que tem que nos servir, evangelhos, pseudo-evangelhos pregados por aí, onde nós mandamos e Deus obedece, nós determinamos e Deus tem que fazer. E quando as coisas não acontecem desse jeito? E quando Deus resolve ser Deus, como Ele tem direito de ser, levando-nos por meio de caminhos escuros, tortuosos, pedregosos, dolorosos. O povo de Israel, os filhos de Abraão, experimentou isso um pouco mais tarde. Israel é tirada com mão forte e braço estendido, como o Êxodo diz, de dentro da terra do Egito, e de repente eles são prensados entre o exército egípcio e o mar. Não tem saída. E de novo, o instinto humano, a vista, diz: foi para isso, Moisés, que você nos trouxe aqui, para que a gente pudesse morrer pela espada dos egípcios, ou morrer afogados nesse mar, porque, de fato, é uma situação absolutamente desesperadora. A região na qual Israel provavelmente ficou prensado, chama-se Sharm el-Sheikh, fica no Egito, na costa do Mar Vermelho. E ali existe um cânion, por meio do qual você tem acesso ao litoral. E uma vez que esse cânion, esse grande corredor de pedras, acaba, ele dá para um imenso platô, assim, na beira da praia já, mas ele se fecha desse lado e se fecha do outro lado. São rochedos onde você não tem como transpor de jeito nenhum. Prensados de um lado pelos egípcios, os israelitas só têm à sua frente o mar. Não dá. De novo. É outra situação impossível, inexplicável. Porque Deus disse, Deus chegou até Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, e depois de ter um longo diálogo com Moisés, no capítulo 4, no capítulo 6, Moisés anuncia as boas novas aos filhos de Israel. Olha, o nosso Deus veio até mim e Ele disse que vai nos libertar. Ele vai nos levar para a montanha santa dele, para que a gente possa prestar uma festa ali, e depois Ele vai nos levar para a terra que mana leite e mel. Todo mundo fica muito feliz. Eles veem os sinais, eles sabem que Deus está com Moisés. 10 sinais. Israel viu, Israel pôde comprovar o poder do Eterno. Entretanto, diante da primeira e talvez mais dura prova da história de Israel, eles se veem encurralados, com o exército atrás e o mar na frente. Não há saída, Deus falhou. E é aí que o impossível acontece. Deus parece que gosta dessas coisas, por alguma razão. Mais tarde, nós ouvimos domingo passado aqui, Pedro, com o mesmo Deus, num barco, está morrendo de medo, porque o barco vai virar, e de repente aparece alguém andando por cima das águas. E Jesus fala: sou eu, não fantasma não, sou eu. Aqui que Pedro responde: Senhor, se és tu, diga-me, ou manda-me andar e ir ter contigo. Aí Jesus fala o quê? Vem. E Pedro, num ato de fé, talvez diferente do que eu faria, pula do barco. Está maluco, cara? Ele pula do barco e sai andando por cima da água. Mas aí a razão de Pedro começa a funcionar. Afinal de contas, como um bom pescador, para ele não faz o menor sentido caminhar por cima da água. Você não acha, não? Eu que não sou pescador, conheço muito menos o mar do que Pedro, já enxergo lógica alguma nesse negócio. E de fato, deve ser assustador, porque se o barco ia virar, imagina um homem andando em cima da água. O pau vai quebrar por cima dele. E Pedro começa então a abandonar aquilo que
Deus gosta para se apegar àquilo que Ele tem. Jesus esperava que Pedro fizesse o que fez, agisse dessa maneira, né? Confiasse, andasse pela fé. E assim ele foi. Só que no meio da caminhada, a palavra de Jesus desapareceu dos ouvidos de Pedro, perdeu o volume nos ouvidos de Pedro, e ele permitiu, como tantas vezes nós fazemos, que a voz das ondas, das tribulações, das dificuldades, dos traumas, das tristezas, o abandono, a solidão, tomasse conta do coração dele, e aquilo que era fé e luz se tornou em descrença, trevas, e Pedro começou a afundar, e Jesus foi lá e resgatou. Eu poderia passar horas aqui citando muitos e muitos exemplos. Você tem exemplos na sua vida, eu imagino, situações difíceis, noites escuras da alma, como é o título de um livro, né? Muito famoso, A Noite Escura da Alma. Você tem as suas, eu tenho as minhas. A pergunta é, como é que a gente vai reagir? Deus está dando um recado para Israel no livro de Jeremias, dizendo o seguinte: vocês não têm razão nenhuma para acreditar que tudo aquilo que eu prometi a Davi, meu servo, ainda de acontecer. Vocês estão num caos, numa solidão, vocês estão em meio à zombaria, à vergonha. As pessoas zombam de vocês, as pessoas duvidam de mim, vocês duvidam de mim, mas saibam de uma coisa, olha o verso 11. Eu é que sei. Sou eu. Se tem alguém nessa história que sabe quais são os caminhos, se tem alguém nessa história que sabe o porquê, se tem alguém nessa história que sabe o fim da história de vocês, esse sou eu. E a despeito do que você está vivendo hoje, a despeito da loucura com a qual vocês estão convivendo hoje na terra da Babilônia, saibam que eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Calma, aqui não está dizendo que Deus vai fazer tudo que dá na sua telha, não. Isso aqui é um texto extremamente contextual, no qual Deus está falando para um povo que esperava as promessas do Senhor, mas essas promessas pareciam simplesmente ter se desvanecido diante da assolação e da opressão babilônica sobre o povo de Israel. Entretanto, Deus renova a esperança de Israel, dizendo: tudo que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, eu sei qual é o fim que eu tenho para entregar a vocês, eu sei onde eu estou levando vocês. Ainda que vocês não enxerguem, ainda que vocês não tenham a menor noção, ou não faça sentido o que está acontecendo ao redor de vocês, apenas acreditem: sou eu quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, para vos dar o fim que vós esperais. Deus não faz sentido, muitas vezes. Quando as coisas vão mal, quando as coisas dão errado, quando aquilo que parecia certeza simplesmente não acontece, nós vamos fazer o quê? Vamos agir como? Por vista? Vamos recuar? Vamos desanimar? Vamos desistir? Vamos afundar? Não, nós não fomos chamados para isso. Deus espera de nós que, a despeito de qual seja a prova, a despeito de qual seja o caos, a dor que enfrentemos, Deus espera de nós que nós confiemos nele. A gente não entende, mas Deus sabe quais são os caminhos. Deus sabe quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Deus sabe. Entretanto, como é que vamos confiar em quem não conhecemos? Como disse no início, não raramente
quando somos afetados, assolados, atacados por diferentes fatores traumáticos na nossa vida, ao longo de anos de caminhada com Deus, falhamos em confiar em Deus. A gente pensa, cadê Deus? Exatamente como Pedro. Poxa, Jesus estava na frente dele. Ele tinha andado com o Senhor durante algum tempo. Ele mesmo pulou daquele barco, mas ele permitiu que tudo isso, a fé que o levou para fora do barco, que o conhecimento que ele tinha sobre Jesus, que a experiência e o testemunho que ele tinha visto Jesus fazer, Jesus era capaz de fazer qualquer coisa. A voz do amigo dele, ele permitiu que tudo isso fosse calado por uma circunstância passageira. Seja lá o que for, vai passar. E quando passar, com que cara a gente vai olhar para Deus? A vitória do cristão não é não sofrer, é não ser derrotado pelo sofrimento. É não perder a sua fé, a sua confiança naquele que já se provou, já se mostrou fiel inúmeras vezes. Você e eu perdemos a conta das vezes em que Deus se mostrou fiel, mesmo quando nós não tivemos fé. Sim ou não? Você consegue se lembrar de circunstâncias nas quais você duvidou e Deus permaneceu fiel àquilo que Ele te tinha dito? Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus não é homem para que minta. Portanto, não é razoável que nós o tratemos como tal. Deus espera, em alguns momentos, confiança cega. E qual o problema? Eu fico pensando, se Márcia pôde confiar em mim, que por ser humano e falho, não posso ser totalmente confiável. Se ela pôde colocar a sua confiança daquele jeito em mim, e a gente se conhece há 13 anos, será que nós não conseguimos confiar, não podemos colocar a nossa confiança em Deus? Aquele que nos criou, aquele que matou o seu próprio filho, como diz a Bíblia, não daria Ele também todas as coisas a nós? Eu me lembro de uma ocasião muito difícil, talvez uma das maiores provas de fé que eu enfrentei na minha vida. Eu tinha acabado de pedir Márcia em casamento. E foi muito difícil, porque de repente pessoas ao nosso redor começaram a dizer que Deus estava falando com elas, que aquilo não era de Deus e que a gente ia se dar mal. E foi terrível. Quem conhece a gente um pouco mais de perto, conhece a história. E eu não entendi aquilo, porque de um lado Deus nos falava uma coisa, a mim e a ela, e de outro lado, as pessoas falavam outra coisa, em nome de Deus. Eu ficava pensando, não é possível. E Deus falava com a gente, confirmava, não é possível. Foi tão terrível, que eu cheguei a orar assim, Senhor, se eu estiver fazendo besteira, eu não estiver conseguindo entender, me mata, ainda que seja no altar, porque eu não quero desgraçar a vida de Márcia. E ela orando do mesmo jeito, eu só não sabia disso. Foi terrível, mas Deus continuava falando conosco. E eu lembro, a gente estava na África nessa época. Eu tinha que fazer uma viagem de barco pelo rio Níger, 3 dias subindo o rio, numa canoa motorizada. Eu me lembro que era madrugada, bem antes do sol nascer, chegaram os condutores, 2 homens, Sonrais, 2 homens que iam conduzir a canoa, para uma cidade chamada Gao. Gao é uma cidade no norte do Mali, recentemente teve aí na mídia por causa dos guerreiros da Al-Qaeda que estavam por lá. Eu estava indo para essa cidade, na época não tinha o perigo não era tão grande. E eu me lembro que eu me sentei no fundo daquela canoa e meu pensamento não saía daquele conflito. Meu Deus, se eu estiver errado, meu Deus, era terrível, foram os 3 piores meses da minha vida. Eu sentei naquela canoa e de repente nós começamos a andar. Era uma canoa dessa largura aqui mais ou menos. Eu sentava assim e conseguia segurar nas 2 bordas dela. Tinham 5 homens na embarcação.
E o rio é gigantesco. Eu não sei se você sabe, mas o animal que mais mata na África, mais mata seres humanos, é o hipopótamo. Claro, depois do mosquito da malária, o animal que mais mata na África não é o leão, não é nenhum felino, é o hipopótamo. Se você estiver num rio e você passar entre a fêmea e o seu filhote, você não consegue ver o hipopótamo na água, não sei se você já percebeu. Quando ele sobe, é só com o narizinho assim, de repente, você não vê quase nada. Mas se você passa entre o filhote e a mãe, é um atestado de óbito. Eles viram o seu barco, e se o rio for raso o suficiente, eles pisam em cima de você, como maneira de defender a sua cria. É loucura. O sol nasceu, eu no meio daquele rio olhava para um lado, a margem devia estar uns 500 metros de um lado, 500 metros do outro. Falei, pronto. Mas eu estava tranquilo, olhando a paisagem e tal. E aí de repente eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Deus falou assim: você conhece os condutores desse barco? Eu disse, não. Eu acabei de encontrá-los na margem do rio. Você não sabe o nome deles? Não. Sabe de onde eles vêm? Você não sabe nada deles? Eu disse, não. E Deus perguntou, para onde eles estão te levando? Eu falei, para Gal, no Mali. Como é que você sabe? Não consegui chegar lá. E eu lembro, eu respondi para Deus, porque eles parecem saber o que estão fazendo. Parecem dominar essa arte que é navegar num rio desse tamanho. Então, e aí Deus perguntou para mim assim, interessante. Você consegue confiar em homens de quem você não sabe absolutamente nada. Mas você não, aliás, você confia nele a sua vida para eles te levarem para um lugar onde você não tem a menor ideia de onde é. Ainda assim, você não consegue confiar em mim. Você não consegue confiar no fato de que eu tenho o controle da sua vida nas minhas mãos. Por quê? Eu fiquei o resto da viagem calado. Deus tem o controle das nossas vidas nas mãos dele. A gente entra em ônibus, a gente entra em táxi, e a gente sabe que a gente vai chegar, e a gente nem sabe quem é que está dirigindo. Por que duvidamos? Por que tememos? E por que trememos diante das provações, diante das dificuldades, diante das perguntas viúvas de suas respostas? Não é bom que seja assim. Eu falei que, por alguma razão, Deus gosta de colocar a gente em situações que nos provam a fé. E essa razão, Ele mesmo nos deu. Na primeira epístola, primeira carta que Pedro escreveu, ele diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, ou seja, no fato de que Deus vos alcançou e vos regenerou para uma herança que não vai morrer. Exultem-se nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está escrevendo para cristãos que sofrem por causa da sua fé. E óbvio, tem dificuldades também em confiar. Poxa, que propósito tem esse negócio todo? Eu só estou andando na justiça, estou servindo a Deus, por que o mal me sobrevém? Pedro diz que as provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra,
na revelação de Jesus Cristo. A sua e a minha aprovação, quando não tem uma explicação plausível, como as outras, simplesmente redunda em honra, glória e louvor a Jesus Cristo. E no fim das contas, é a única coisa que importa. Que Jesus seja louvado, por meio dos nossos sorrisos ou por meio das nossas lágrimas, por meio do nosso canto ou por meio do nosso pranto. Importa que Jesus seja glorificado, para isso a gente nasceu. Nós não entendemos, mas e daí? Às vezes Deus vai nos responder. Eu me lembro, uma vez, fui visitar um amigo em São Paulo. Ele tinha acabado de perder o irmão dele. O irmão dele, mais velho que ele, devia ter uns 22, 23 anos. E a mãe deles lá, com a foto do filho, o menino na igreja desde que nasceu. Cara, joia, andava com Deus, regente do coral, cara aplicado, profissional responsável, prodígio menino. Veio um acampamento aqui em Nova Serrana, no sul de Minas, ou no centro-sul de Minas, e aí, na beira de um rio, duas meninas não sabiam nadar, caíram no rio, e ele, muito bom nadador, pulou, salvou uma menina, e foi salvar a outra. Enquanto ele estava trazendo ela para a margem, por causa do esforço, durante muito tempo, ele tentou salvar as meninas, as pernas dele deram câimbras irrecuperáveis, e ele foi levado. O corpo dele foi achado 3 dias depois. A mãe dele, me contando essa história, e eu olhando para a cara dela assim, e ela falou assim, não, mas um dia eu vou entender, um dia Deus vai me ajudar, vai me fazer entender. E naquela hora eu fiquei pensando, por mais cruel que parecesse, e se não? E se Deus não te fizer entender? E se Deus não te der uma resposta para o sofrimento pelo qual você está passando? Ou pelo qual você passou? E se Deus não tiver uma resposta que te agrade? E se não? O que você e eu vamos fazer com isso? Nós precisamos exercer a confiança e nesse momento, cega se necessário, naquele em quem a gente confia, naquele que a gente conhece. Por quê? Irmão, presta atenção. A provação pela qual você passa gera testemunho. Algum testemunho ela gera. No meio da prova, do sofrimento, da dor, da escuridão, a sua reação gera um testemunho. Um testemunho para as pessoas ao seu redor, para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que não conhecem a Cristo, para as pessoas que conhecem a Jesus. Qual é o testemunho que você e eu vamos escolher dar no momento em que não entendermos, em que não tivermos resposta? Qual é o testemunho? O que nós teremos para falar sobre Deus, quando Deus parecer nos moer, como pareceu moer Jeremias? Eu não estou falando de não sentir a dor, de não processar a dor, não estou falando disso. Também não estou falando dessa coisa rasa de dizer que está tudo bem quando não está. Eu estou dizendo a sua atitude no profundo, que é o que vai determinar a sua reação na superfície, na aparência. O que você vai escolher fazer quando a dor te impedir de pensar? Quando a dor quiser te impedir de crer? O que você vai fazer quando nada ao seu redor fizer sentido? Quando tudo parecer contrário àquilo que você esperava que acontecesse? Vai gerar um testemunho, irmão? Qual vai ser? O que você vai ter a dizer sobre Deus quando o mal te sobrevier? A sua aprovação, a minha aprovação, geram honra, glória e louvor a Jesus Cristo. Ainda que você fique entristecido, como o texto de Pedro diz, ainda que as lágrimas te impeçam de ver claramente, ainda que ao longo do tempo a ferida pareça não sarar, ainda que você não tenha forças, há graça disponível em Deus.
Existe força disponível. Existe poder no sangue do Cordeiro. Existe. Existe o Consolador, aquele que habita em você, para poder te levar através das provas mais impensáveis. Por quê? Porque isso vai gerar um testemunho. E ele tem que ser bom, porque Deus merece. Outra coisa, por falar em bom, a gente fala que Deus é bom, não fala? E quando Deus faz o mal? E quando Deus traz, por exemplo, uma coisa tão terrível sobre o seu povo como trouxe no exílio babilônico? E quando Deus não impede a sua dor? Quando Deus não te previne contra o sofrimento? Quando Deus não te protege daquilo que te assola de surpresa e te pega no meio do caminho? E aí? Já aconteceu com você alguma situação na qual você pensou: Deus, por que você não me avisou? Ou por que você não me protegeu? Alguém já foi atropelado aqui? Graças a Deus. Atropelamento é uma das coisas mais estúpidas, não acha não? Eu acho uma violência, uma estupidez tão grande. Eu fico pensando, às vezes, eu já pensei, era pequeno, Senhor, por que você não parou, mandou um anjo para poder tirar o sujeito dali? Eu não sei. Como é que a gente pode dizer que Deus é bom numa situação dessa? É uma das perguntas da filosofia. Os ateus, os filósofos ateus, fazem essa pergunta a nós. Se Deus é bom, por que o mal existe? Porque se Deus é Deus e é bom, se Ele quiser parar o mal e não conseguir, quer dizer que Ele não é Deus. Mas se Ele puder parar o mal e não quiser, Ele não é bom. Como é que a gente responde a isso? Deus é bom. Mas Deus é bom não pelo que Ele faz, por quem Ele é. Existe uma diferença terrível aí. Eu espero que você entenda isso essa noite. Deus é bom por quem Ele é. E isso não vai mudar. Mas às vezes o que Deus faz parece mal pra caramba. Parece ruim, parece difícil. Deus é bom. Ele não está bom. E o fato de você e eu enfrentarmos o mal, a dor, a calamidade nas nossas vidas, e não entender, só significa uma coisa: a gente não entende. Você entende como é que o homem chega à lua? Você entende como é que funciona a mecânica? Leo, você que é engenheiro, você entende? Você entende de engenharia de foguetes? Engenharia de foguete, o engenheiro de foguete é o suprassumo da engenharia. O cara que é o engenheiro de foguete, ele é o cara na engenharia no planeta todo. Alguém manja de engenharia de foguetes aí? Não? Alguém acredita que o homem foi à lua? Levanta a mão aí. Você acredita? Você não entende como é que funciona o processo. Entretanto, você acredita que o homem foi à lua. Por quê? Você vai dizer assim: porque eu vi. Você viu o quê? Você viu imagens. Os Transformers 3 tem uma ótima versão sobre o lado oculto da lua, né? O fato de você não entender o processo, o fato de você não entender o fim, o fato de você não entender como a vida funciona, não te permite negar que Deus é bom. Quando você não entende, a única coisa que isso quer dizer é que você não entende, só. Mas Deus tem um plano. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem o controle da sua e da minha vida nas suas mãos. Nada vai mudar isso. Deus é bom, ainda que por vezes Ele não pareça fazer o bem. Lembremos-nos disso. A gente só confia em quem a gente conhece. E às vezes, quem a gente conhece faz coisas que a gente não entende. Mas e daí? Nosso Deus é bom. Ele é amor. Ele é Pai. Ele cuida.
Dói, não dá para entender, mas é Ele. Se tem alguém nessa história que sabe, Ele sabe os pensamentos e os fins que Ele tem para nós. E são caminhos de paz, não de mal. Porque finalmente, quando toda essa leve e momentânea tribulação passar, você e eu vamos estar com Ele para sempre, onde não haverá mais choro, mais dor, fome, luto, onde Ele será a luz da nossa própria cidade. Não percamos essa perspectiva. E Deus é bom, a despeito de você e eu entendermos o que nos acontece ou não. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por seres tão bom, amoroso e poderoso. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nossa razão limitada não é aquilo que nos guia. Nós não somos guiados por vista, somos guiados pela fé, pelo dom que o Senhor nos deu. Não depende de nós, que veio do Senhor. Fé. Pela fé no Teu testemunho, pela fé em quem Tu és, pela fé naquilo que o Senhor já fez, pela fé na esperança daquilo que o Senhor pode vir a fazer, mas sobretudo, pela fé no Teu ser que é imutável e é bom, amor em essência. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer, atrai-nos mais a Ti, para que a gente Te conheça, para que a gente possa confiar e andar, Senhor, mesmo no meio da escuridão, confiados, ó Deus, de que o Senhor nos guia os passos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-la nas